Olá, meus caros, meu nome é David Alossi, sejam bem-vindos a mais um Underdog Crew Podcast. E hoje, Bernardo, temos duas grandes promessas do powerlift brasileiro. Hoje, cara, eu não sei se eu fiquei feliz ou triste quando o David falou assim: ah, não, a gente vai fazer uma entrevista com o Máquina e com o Luiz. Eu falei: ah, não, tá de boa. Só que é os dois juntos. E eu, pô, um mais abobado que o outro e agora em dose dupla. Só faltou o Yarley, né, cara? Aí, Só assim, faltou o Yarley. os três. Aí é o trio. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Estamos aqui com a nossa sequência de entrevistas, né, pessoal? Agora Ah, é sul-americano. verdade. Agora começamos a entrevista dos sul-americanos. Estamos aqui, Peterson Máquina e seu Luiz Spider. Por favor, se apresentem. Opa, sou Spider. É o Luiz. Jovens, né, cara? Jovens. Parecendo um trabalho de colégio. É a apresentação da turma. Mas assim, gurizada, gostaria de saber, vocês podem responder assim, tanto faz, um de cada vez, assim, não me importa muito. Se eu te fazer perguntas direcionadas especificamente a um ou outro, vai ser mais ou menos que cabe para os dois responderem. Mas uma pergunta clássica que a gente faz sempre quando a gente tem um convidado é como que vocês conheceram o powerlift? Como é que foi o primeiro contato com vocês com o esporte? Cara, o meu primeiro contato com esporte foi uns 3 anos atrás. E eu tava trabalhando de boa, fui ver um vídeo assim no Instagram e vi um atleta nosso aqui da academia fazendo um levantamento de terra. Eu falei, caralho, que massa. Aí depois de uns 2 meses, eu comecei a fazer academia, musculação normal, padrão. Deu 2 meses de academia, eu já cheguei no Gabriel e falei, pô, quero fazer isso aqui, cara. Daí eu fui num treino com o Yarley e fizemos um terra. Acho que eu consegui levantar 115 quilos, mas foi aí que começou a trajetória toda. Depois dali, eu engrenei e comecei a competir, e cada vez melhorando mais, né. Foi no equipado na primeira ainda que você tinha falado? Verdade, no primeiro campeonato, no primeiro e no segundo eu fui equipado ainda. Coloquei macaquinho de supino, foi massa pra caralho. O Gabriel disse ainda que ele botou a faixa de joelho e ele começou a chorar lá, porque ele começou a agachar e jogou o peso pra frente, assim. Daí o Gabriel disse que ele chorou no primeiro campeonato. Eu chorei porque ainda fui fazer o agachamento com a faixa de joelho, aí eu não consegui, eu nunca fiz, né, com faixa de joelho. Daí, como eu não agachei, eu me perdi pra frente, aí não consegui fazer o movimento. Daí o Gabriel, já meio durão assim, falou: "Porra, cara, não consigo fazer o bagulho, agora tu vai tirar a faixa sozinho". Eu falei: "Puta que pariu, como que tira essa porra?". O bagulho me apertando, eu fiquei nervoso ainda, mas ainda consegui concluir o campeonato bem. Agora pode falar tu um pouco. Aí eu É que traumatiza ele do equipado, ele nunca mais volta pro Ah, equipado e só não. fica no hall. Deixa o equipado. E nojo tu, do Máquina, equipado. começou no esporte? Cara, eu vim aqui na academia, né, tipo, eu era um cara muito estressado, assim. Daí a minha mãe estava falando: "Ah, tu é chato demais, né, cara". Daí ela começou a me levar pra funcional, assim, que tinha aqui num ginásiozinho. Daí eu comecei a fazer, daí eu comecei a gostar, ela viu que eu estava ficando mais calmo e tudo. Ela pegou e me trouxe pra academia aqui uma vez e botou inscrição pra mim. Mas, tipo, eu jogava bola, daí eu queria só fazer bike, essas paradas toda aí. Daí eu fazendo bike um dia, eu vi o Yarley e a mãe do Yarley fazendo levantamento terra. Daí eu acho que tinha 105 quilos no terra. A mãe do Yarley fez, cara. Daí ela fez, eu fiquei, ô, pica pra caramba. Daí o Yarley foi tentar fazer, ele não conseguiu. Eu falei, bah, eu quero fazer isso daí. Daí eu cheguei num professor aqui que tem, que é o Alexandre, na academia. Daí minha mãe chegou nele e falou que eu queria começar a fazer, né, pra ele ensinar tudo, assim, que ele meio que passava os treinos por planchetinha, tudo certinho. Daí ele pegou, me chamou um dia, daí a gente fez um agachamento, daí ele falou: "Ô, tua perna é top", que eu sempre tive a perna mais avantajada, assim, né. Daí ele pegou, passou agachamentos, eu sempre fui muito fraco no agachamento, tipo, no início eu agachava com 1,5 quilo cada lado me cagando. Daí depois ele passou supino, terra e um dia ele passou SBD. Daí o meu terra eu fazia uns, acho que na primeira vez que eu fiz na primeira vez ele passou só com uma amarelinha cada lado, né, que é 50 quilos, depois ele passou 125 quilos, ele passou um PR, assim, tudo certinho. Ele falou: "Ah, é top teu movimento e tudo". Daí foi passando, assim, um tempo, eu acho que eu fui o último a começar, né. Começou 2 meses que eu, depois de eu. É, eu fui o último a começar, passou um tempo, assim, daí eu fui na competição aqui de Ilhota que teve. Eu fiz 125 de terra, não, 140 de terra e 55 de supino. Ah, interessante que vocês são bem novos, vocês têm quantos anos mesmo? 17 anos? 17. 17. 17, 17.
Vocês começaram não necessariamente no power, né? Vocês começaram mais na musculação em si. Com quantos anos vocês entraram na academia, assim, não sendo power, mas só de entrar, assim, fazer musculação ou bike, o que for? Bah, eu entrei e comecei depois de 2 meses já o power. O meu não demorou muito também, foi 1 mês, 2 meses no máximo. É que aqui na academia o pessoal já tinha, tipo, a área de power era exposta. Daí a gente viu ali, achou da hora e A gente foi na pira dos outros, né? Daí aí a gente começou a pegar gosto e engrenamos. Por que a gente não consegue isso, né? Como assim? Ah, no comando, quando vem os guri assim, que ele faz tudo fraco. Nunca é forte. Nunca os guri fortes, é os guri fortes. Não, às vezes dá umas pérolas na peneira. Mas como é que foi assim o momento que vocês realmente se apaixonaram pelo esporte? Se foi na competição, se foi na interação com vocês? Outra coisa também, como é que se criou a amizade entre vocês? Porque a gente vê de fora, a gente vê que vocês três são três figuras que são bem amigos, bem próximos um dos três. Como é que começou essa amizade de vocês? E como é que começou essa paixão pelo Power especificamente? Se Quando- foi, se foi essa coisa assim, da interação de vocês na academia que fez vocês gostarem mais do esporte, se foi, querendo ou não, experiência de falhar um agache de faixa, como é que eu vou dizer, cravou vocês no esporte? tempo vocês estão juntos? cara, eu não gostava do Luiz, na verdade. Eu via ele assim, eu botava na minha cabeça, vai tomar no zóio, esse cara aí é forte porque ele treina muito mais tempo que eu e ele não tem, porque tipo, ele era muito mais forte que eu. Daí eu botava na cabeça, ele não tem 16 anos nem ferrando, ele toma bomba, essas paradas todas aí no início. Porque, tipo, teve a primeira competição deles e eu só fui na segunda competição deles, foi a minha primeira. Daí, tipo, nós conversamos, ficou junto no campeonato, tudo, eles estavam carbando pra caramba, eu comi 2 bananas, eu acho. Eu não sabia que tinha que comer pra competir, né, e coisa arada. Eu comi 2 bananas que eu mandei, que a mãe comprou pra mim. Daí a gente começou a estudar junto, né? Eu comecei a estudar de manhã, daí a gente meio que começou a estudar junto, tudo foi se aproximando. Daí eu falei, ele não é tão chato assim, eu acho que ele não toma bomba, que eu tô evoluindo também. Eu lembro uma vez do Peter, eu fiquei sabendo na escola, ele estudava de tarde, estudava de manhã. Ele, eu descobri que o Peter e outro PA estavam me chamando de frango, assim. Falei, caralho, os caras me chamando de frango, nunca vi os caras na minha vida. Daí sei que eu fui conhecendo o Peter mais na academia. Eu vim treinar, ele tava no mesmo horário que eu. Aí a gente começou a conversar, mas tipo aquele cumprimento, tipo, bom dia, valeu, valeu. Daí fomos conversar assim. Falei, pô, esse cara é legal mesmo. Não foi queda de braço ainda na escola, eu fiquei puto contigo Queda que de ele braço. ganhou de mim. Eu fiquei puto pra caramba. E ainda eu fui. Eu tava nervoso, falei, pô, se eu perder pra esse cara, vai acabar minha reputação. Eu tava nervoso também, credo. Mas foi massa, a gente mais se conheceu foi pela academias mesmo, não foi tipo, pela escola em si. É. Daí nós começamos a treinar E o, junto também. Uhum. e o quanto vocês acham importante esse contato bastante? Vocês competem com uma frequência bem alta, né? Tipo, tudo que tem em Santa Catarina, vocês estão lá presente, vocês estão competindo. E o quanto que vocês acham que essa união de vocês é importante, até mesmo quando vocês vão no Campeonato Brasileiro, assim, que, pô, aí já é um ambiente diferente, você já tem que viajar, já são pessoas que vocês não têm tanto contato com em Santa Catarina, que o pessoal se conhece bastante de competição em competição. Vocês acham que o fato de vocês terem essa proximidade, vocês irem esses campeonatos maiores juntos, agora você é o sul-americano, que por mais que seja de Santa Catarina, ainda é um campeonato bem grande, assim, vai ter pessoas de outros países, assim. Vocês acham que o fato de vocês treinarem junto é algo que contribui bastante, tanto para a evolução de vocês, e quanto também na parte do campeonato, de não sentir aquela coisa meio sozinho, ter mesmo um senso de equipe? Tipo, por antes, a gente meio que treinava direto junto. Eu acho que era todo dia que a gente treinava junto. Agora não tá dando muito porque a gente tem o trabalho, coisa arada, a gente tá ficando mais velho. Mas, tipo, eu acho que no início foi bom, a gente se incentivou, tipo, impulsionou um ao outro para continuar no esporte, porque tem os problemas pessoal, cada um tem seus problemas pessoais, daí eu acho que a gente se ajudou bastante nessa parte. Acho que a gente conversava bastante, a gente sempre discutia sobre o nosso dia a dia, sobre os nossos problemas, a gente conversava e tentava ajudar um outro. E o que eu acho que mais ajudou nós a se impulsionar e ficar mais forte foi a rivalidade que a gente tinha entre si. E a gente não queria perder um pro outro, né? Daí sempre a gente tinha essa rivalidade. Ah, o Peter faz mais terra que eu, ou eu fiz mais supino que o Peter. Eu acho que era igual. Então a gente tinha essa rivalidade entre nós dois. Então isso impulsionou nós a ficar mais forte. A gente não queria ficar para trás um do outro. É. E, tipo, eu não vou mentir, né? Eu sempre tive uma raiva do Luiz. Tipo, na academia, antes, nos campeonatos, eu fazia fiasco. Só que na academia, nossa, eu debuiava nos dias de PR, que batia PR eu, ele e o Yarley. E o Gabriel ficava auxiliando. Batia nós PR junto e eu
eu sempre me destacava nos PR e coisa arada, mas chegava nos campeonatos eu fazia cagada e o Luiz ia bem pra caramba. Eu acho que isso daí meio que foi aproximando nós mais e tá dando bom agora até que. Tá? E eu sempre gostei assim da amizade, porque quando a gente vai pro brasileiro, a gente sempre vai junto. E como vocês falaram, a gente não conhece muita pessoa lá. E daí, quando tá a gente, nós dois lá, a gente sabe que tipo, não tem problema. Nós dois, o Yarley, o Gabriel, daí a gente sabe que não tem problema, porque a gente vai estar junto, independente de se alguém for falar com nós ou não. A gente sempre vai se ajudar. Tanto que no brasileiro, nós se ajudamos pra caramba. O Peter me ajudou bastante, anilhando pra mim no aquecimento, motivando, e eu acho isso bom pra caralho. Isso que ajudou a ir bem no brasileiro, a chegar em primeiro lugar. Tipo, um negócio que não dá pra não falar no brasileiro, que o nosso brasileiro, o Luiz até que foi bem, mas eu e Arley, nós fizemos um fiasco feio pra caramba no primeiro brasileiro, cara. Tipo, eu quase de bombout e o Yarley também, eu acho. Tipo, só o terra do Yarley que foi bom pra caramba também, que ele fez 200 na 66. E eu fiz 215,5, eu acho, de terra, que quebrei o recorde de terra, mas depois quebraram de volta. Só que um negócio top nos brasileiros é que o primeiro brasileiro, eu acho que nós endividou o Gabriel. Tipo, ele ajudou muito a gente, assim, nós fez riff, coisa arada, só que foi basicamente ele que pagou tudo, ele que ajudou, ele botou fé na gente, mesmo a gente perdendo. Daí ele pegou e falou: não, vamos de novo nesse próximo brasileiro e coisa arada, e eu com medo de fazer fiasco de volta. Daí eu acho que eu, tipo, no brasileiro eu fiquei nervoso pra caramba, até que eu chorei lá, eu fiquei no meu canto, assim, que eu tava com medo de fazer fiasco de volta, né? Mas depois eu me concentrei certinho, eu acho que passou a segunda pedida de agacha, quando eu validei a terceira, eu falei, tá de boa daí. E o Gabriel sempre lá, ajudando. E esse negócio do Gabriel foi massa mesmo, porque a gente não, a gente não lembra se a gente trabalhava ou não. Sei que se a gente trabalhava era bem pouco, assim, a gente não tinha dinheiro, a parte financeira para poder ir no brasileiro. Aí a gente foi com o carro dele, sei que ele pagou toda. Um palio, né? Foi de palio pro brasileiro. Palio bem velhinho. Nós perdeu em São Paulo ainda, o Gabriel estressado pra caramba, deu umas 16 horas de viagem, cara. Eu tava ainda no GPS, ainda perdi o GPS, sei que a gente se atrasou pra caramba. E tendo que bater peso, e as marmitas que a gente levou estragou tudo. Nossa, o fedor dentro do carro. O Yari não para de peidar, cara. Não para de peidar, peida muito Yari, cara, na viagem. Daí o Gabriel puto pra caramba com o Yari, xingando o Yari, foi massa. Mas foi massa pra caralho. Pelo Gabriel ter ajudado nós, motivou muito nós, porque a gente, por mim mesmo, eu não ia ir nesse primeiro brasileiro. Porque eu sabia que não ia ganhar, eu sabia que não tinha chance, bem dizer, tipo. É que tinha o Davi no tempo, daí nós vimos o Davi, vai tomar no zóio, esse bicho toma bomba, não vou. Não, eu fui contra meu primeiro campeonato foi contra o Davi e um Bracher. Eu falei, porra, aí eu não vou ter chance mesmo. Aí ficou em quarto Eu ainda, fiquei né? em quarto ainda, que tinha outro cara lá que eu não lembro quem que era. Eu fiquei em sétimo de 10. Porra, sétimo. Coisa boa. O Gabriel investiu na baixa, né? Investir na O Gabriel máquina. investiu na baixa e deu bom. Compensou. Compensou. E atualmente, assim, como é que é essa rivalidade entre vocês dois? Porque agora vocês não são da mesma categoria. Eu não sei se o Máquina pretende eventualmente subir para 93. O Luiz, eu espero que ele não pretenda descer para 83. Eu espero que ele suba infinitamente. Mas como é que é essa questão da rivalidade entre vocês em treino e em competição atualmente? Cara, agora eu acho que não tem muito isso, assim. A gente só luta mais pelo melhor atleta, mas não é tipo igual antes. Na minha cabeça tem muita rivalidade. Eu sempre, querendo ou não, eu sempre penso, porra, se o Pet tivesse aqui, será que ele faria essa carga? Eu não sei, eu sempre penso nessa rivalidade nossa, porque a gente não quer ficar para trás, né? A gente tem que estar parelho, assim. Em campeonato, a gente sempre busca melhor atleta, supino, terra, no total. É que melhor atleta sempre nós dois que estamos brigando, né? Sim. E tem sempre essa habilidade ajuda nós a se ficar mais forte, a levantar mais peso, querendo ou não. No tablado, assim, eu boto um pouquinho de rivalidade, mas em treino, assim, agora eu tô mais focado no sul-americano, essas coisas, assim, eu não consigo pensar muito na rivalidade minha e do Luiz. Mas quando é catarinense, daí que se lasque, né? Daí tem que ter, né? E uma coisa, tipo assim, em relação à evolução, vocês são atletas, vocês são muito jovens, tiveram contato com o esporte muito cedo, né? Então, a gente consegue ver essa evolução gigante que vocês estão tendo. Vocês, como o Eduardo falou, né? A questão de categoria em si, vocês continuam subindo a categoria, vocês não estão presos em uma categoria. Ao longo dos anos, vocês vão subindo, vão indo para a categoria de cima, vão preenchendo o físico de vocês. Ela contribui bastante, creio eu, com a evolução de vocês, é o fato de vocês estarem sempre dispostos a subir de categoria, aí sai preenchendo o físico de vocês, isso vai, junto com a evolução técnica, vai ajudando bastante. Mas, cara, ali eu tava
acompanhando ali um pouco da carreira de vocês, o histórico, de 2024, o catarinense até o de 2025, vocês tiveram um salto absurdo de todos os levantamentos. O que vocês acham que contribuiu para ter esse salto nesse ano específico? Porque, tipo, você estava vendo assim, o número de vocês foi muito absurdo. E os dois, o catarinense de 2024 para 2025, 2025 parece que foi o ano que vocês estouraram de uma maneira muito absurda em relação aos números. O que vocês acham que vocês qual que foi o motivo para isso específico? Você acha que deu esse boom em 2025? Cara, então, quando a gente voltou do brasileiro, que a gente tinha feito fiasco pra caramba, eu, na verdade, tinha feito fiasco, a gente voltou, daí a gente tava discutindo com o Gabriel, ô, que eu perdi, foi 10 quilos em 3 meses pra ir na 74, que eu nem sabia que se eu ia pro brasileiro, daí eu tive que perder 10 quilos pra bater o peso. Daí a gente voltou, a gente meio que tava discutindo no carro com o Gabriel pra gente subir de categoria, né, coisa arada. Daí o Gabriel falou, tudo, mas daí vai ser mais difícil, coisa arada, e tá bom assim. Daí a gente sempre enchia o saco do Gabriel que a gente queria subir de categoria. Daí ele pegou e viu que o melhor era subir de categoria mesmo, a gente já tá fazendo muito fiasco. Daí ele pegou e decidiu que sim. Não decidiu que sim, né? Eu peguei e falei pra ele, ô, tô com 80 quilos, tipo, perto do catarinense, assim. Daí não tinha mais o que fazer, daí todo mundo subiu junto. Daí eu acho que teve um mini campeonatozinho aqui, né? Sim. De Que terra. é de terra. E eu tava com 215 normalmente, né, que eu fiz lá no brasileiro. Daí chegou aqui, daí era 3 categorias juntos. Aí eu fiz 235, eu acho, assim, do nada. Eu tava treinando terra pra caramba, pra caramba. O Gabriel me chamava de minhoca. Eu só fazia terra, cara, só terra, só terra, só terra. Daí eu fiz 235, quase validei 240. Daí tu fez quantos? Fez 222,5, alguma coisa assim. 222,5. Daí a gente começou a evoluir, daí o Yarley viu que nós tava evoluindo também, daí ele começou a tacar-lhe o pau, daí ele aumentou de categoria, agora ele aumentou pra 74, né? E agora ele tá na... Eu nem sei se eu podia falar isso, mas ele vai vir pra 83 também agora. E ele tá forte, o bicho tá forte também. Uma coisa que eu vi que aumentou bastante foi nesse que ele falou que a gente aumentou o peso, e eu, como sempre fui meio alto, tipo, sempre tinha 1,79 m, 78, agora eu tô com 1,80 m, aí era foda ficar com um peso muito baixo. Eu era bem magrinho, assim, aí quando eu comecei a aumentar meu peso, eu sei que teve um treino que a gente fez de PR, eu fiz com o Gabriel, no agachamento, meu agachamento máximo era 160, eu acho, 170, sei que no treino eu consegui fazer 195. Eu fiquei cagado do jeito que eu tava fazendo 170 de agacho, eu acho, Verdade, alguma que coisa apareceu assim. lá ainda. Eu peguei e vi assim ele fazendo 195 de agacho. Falei, meu, eu tô ferrado. Tem que correr atrás. Daí passou um tempo assim, eu fiz 205, que eu postei ainda. Pode crer. Daí foi top. E a gente também começou a competir, a gente não tinha nem equipamento. A gente não tinha joelheira, tênis de agacho. O primeiro brasileiro a gente pegou tudo emprestado do pessoal de Santa Catarina. Nunca tinha usado uma joelheira na vida. É verdade? Top. A felicidade dos gringos olhando os equipamentos, olhando assim. Finalmente. E como é que tá a preparação, assim, de vocês pro Sul-Americano? Porque a gente sabe que o Sul-Americano tá logo ali. A gente tem o quê? Menos de um mês de prazo pro Sul-Americano. Como é que tá? Não precisa falar os números especificamente, a gente já tem um certo vislumbre por conta da competição de supino e de terra de vocês dois. A gente não sabe como é que tá o agacho de vocês, é um mistério. Como é que tá a preparação de vocês? Como é que vocês estão se sentindo para essa competição? Primeira competição internacional de vocês, né? Não é fora do país, mas são diversos outros países ali da América do Sul que vão participar. Como é que tá a cabeça de vocês? Como é que tá a preparação de vocês? A cabeça em si tá boa, tipo, não tento pensar muito nisso, que senão o nervosismo bate, né? Com certeza. É ser humano, né? É normal. O pessoal que fica falando, eu não fico nervoso. Vai tomar nos teus olhos, só se tu compete há um tempo, assim. Mas se é teu primeiro sul-americano, o primeiro internacional, e tu falar que tu não fica nervoso, tu é mentiroso. Mentiroso. Né? É mentiroso, cara, não tem como não ficar nervoso. Só de chegar no campeonato, ou pisar uma vez no O tablado, tablado diferente, cara, chegou nesse segundo brasileiro, cara, eu olhei pro tablado, assim, eu fiquei tudo arrepiado, quase chorei de emoção, cara. só na entrada, pai. Eu entrei lá em cima, olhei pra baixo, vi o tablado, falei, porra, Daí eu peguei, olhei pro Luiz e falei, ô, amanhã eu vou tá aí, cara. essa aí no tablado. Nossa, dá mesmo. Mas, tipo, eu, assim, nessa preparação, foi boa, assim, não tem como falar que foi ruim, só que a gente tem nosso problema pessoal, tudo, daí eu acho que meio que acarretou, dava pra ter sido melhor, entende? Eu acho que foi, bem dizer, pra mim, foi uma das piores preparação, porque teve muita coisa que eu tive que fazer,
Teve dia que eu fiquei sem dormir, mas, tipo, não porque eu quis ficar sem dormir, eu tinha que ficar sem dormir porque tinha problema pessoal e eu tinha que resolver. Ou, tipo, ficar sem comer. Eu passei, tipo, uma semana comendo uma vez no dia, assim, porque tava muito correria no dia a dia. E em questão da minha preparação, não vejo problema nela. Eu estava num serviço que eu estava trabalhando de terça a domingo, aí tinha que trabalhar até meia-noite e tinha que estudar cedo. Aí isso estava me pegando, estava dormindo muito pouco. Aí eu conversei bem com minha mãe, com minha família. Falei, não, pô, eu quero focar nesse, nesse campeonato, quero fazer uma preparação boa. Aí fiz uma redução na minha carga horária e agora tô conseguindo dormir melhor e tá melhorando bastante. É, tipo, esse catarinense que teve agora, copinha que teve de supino e terra, tipo, não, cara, eu fiquei não triste com o resultado, mas também não tão feliz. Eu fiquei meio feliz com o resultado, porque eu tava dormindo muito pouco, não tava conciliar os horários tudo certinho, porque agora eu tô trabalhando das 8h30 da manhã até às 6 da tarde. Daí de noite eu vou pra escola. Eu vou pra escola, eu chego 6 e pouquinho na escola, que é no lado do trabalho já, daí eu já vou pra escola, daí eu chego em casa, que agora eu tô morando sozinho, daí foi por isso que teve os negócios de dormir, coisa arada, tinha que arrumar as coisas, e tenho que acordar cedo, tipo, umas 4 e pouco da manhã eu acordo e já venho pra academia, que abre às 5. Daí, tipo, eu tô tentando dormir mais nos domingos, assim, ou tirando um dia sim, um dia não, pra... Que agora eu tô faltando mais na aula, eu vou passageando e tudo, mas eu tô faltando mais na aula por conta que eu já tô com uma presença boa, assim, eu tô faltando bem de boa, não. Quando tem prova eu vou, essas coisas. Essa é uma coisa interessante, né? Porque vocês são atletas sub-júnior e normalmente as pessoas botam uma dimensão com o atleta open, tem mais dificuldade, sim, porque tem trabalho e tudo mais. Mas como vocês falaram, vocês têm muita correria na vida de vocês, vocês trabalham, vocês têm coisas a se dedicar, vocês têm problemas pessoais que vão acabar impactando no rendimento de vocês. Então não é como se fossem, sub-júnior, vocês estão só estudando ali, treinando, então é diversão, está sendo fácil, não sendo uma coisa complicada. E você acha que, tipo assim, essa dificuldade extra que vocês têm fora tablado, ela é uma coisa que, obviamente, que em questão de rendimento ela vai prejudicar, porque vai se tornar mais difícil a parte de recuperação e tudo mais, quando você consegue se dedicar tanto fisicamente quanto mentalmente ao treino de vocês por causa dos problemas externos, mas consideram isso como sendo uma coisa assim que, pô, é muito difícil e, e esse lado negativo ele é muito alto, ou tipo assim, pô, é muito difícil, mas eu ainda assim eu quero manter no esporte apesar disso tudo, e talvez isso crie uma casca em você de vocês conseguirem permanecer mais tempo no esporte, de que vocês, se pô, está sendo difícil agora, quando as coisas melhorarem, provavelmente eu vou conseguir me dedicar mais. Vocês veem essa dificuldade que vocês têm aí, essa tablado, como algo mais prejudicial, que talvez eu não vou durar muito tempo no esporte, ou como não, está me dando uma casca e eu realmente vou levar isso mais para frente, e apesar de ser algo complicado, algo que me dificulta, vai ser algo que vai me fortalecer bastante para o futuro. Cara, tipo, pra mim, eu acho que tudo que tinha pra acontecer, assim, pra mim largar o esporte, já aconteceu. Daí pra mim isso é o mais boa que tá acontecendo, eu tô levando. Sempre a minha mulher vem me motivando também, que tipo, quando eu comecei a morar ali com ela, tipo, eu peguei e pensei assim, bah, será que vale a pena continuar no esporte? Será que é isso mesmo que eu quero? Tipo, eu sou uma das pessoas, a única pessoa que eu sei que ama mais esporte que eu é o Gabriel. Pra ele me aguentar, tem que amar esporte mesmo, cara. Daí, tipo, quando eu tinha, eu acho que quando eu nasci até os meus 5 anos de idade, eu morava com meu pai e com a minha mãe, daí eles eram usuários de droga e tudo, a gente passava bastante fome, daí acho que isso mexeu um pouco com o meu psicológico, que meu pai morreu quando eu tinha 7 anos, meu pai morreu. Daí eu comecei a morar com meus tios, antes dele morrer, daí eu descobri que ele morreu, tudo, não mexeu muito com o psicológico na hora, assim, porque eu era criança, não entendia muito. Daí passou um tempo, eu voltei a morar com a minha mãe melhorou tudo, daí meu tio morreu, daí já começou mais doer, assim, tudo, daí passou um tempo, a gente se mudou do Paraná pra, eu acho que era Morretes, era em Paraná ainda, daí a gente se mudou pra lá, daí passou um tempo, a gente, nossa, tava muito difícil, porque era época de Covid, coisa era, a gente tava comendo só arroz e salsicha, um tempo ficou eu e meus irmãos começou arroz e salsicha, daí a gente passou fome, daí a gente veio aqui pra Ilhota, daí aqui em Ilhota a gente conseguiu ingressar mais, porque pegou e saiu o tempo de Covid e tudo, daí eu acho que aí, quando passou isso tudo, eu comecei o powerlift,
Daí passou um tempo, aconteceu umas coisas pessoais que eu não posso falar, mas daí que doeu pra caramba, daí eu não desisti do Power, daí eu acho que não tem um porquê desistir, agora se eu desistir eu sou burro pra caramba, cara. No meu caso, eu já tive sorte, assim, em questão de família, essas coisas, mas uma coisa que me pegava muito é que eu ficava pensando muito sobre isso. Pensei: "Pô, vou ficar nesse esporte, será que eu vou ganhar alguma coisa com isso? Ou será que compensa eu trabalhar mesmo, guardar um dinheiro para eu pensar num futuro próximo", assim. Conversei muito com minha mãe, tanto que eu nem queria ir nesse último brasileiro, porque eu já ia gastar uma grana. Conversei com ela, falei: "Mãe, não sei se eu vou, não quero gastar essa grana". Eu até tinha dinheiro guardado, mas não queria gastar, porque eu pensei, ficar preocupado: "Será que vai fazer falta esse dinheiro no futuro?". Eu conversei com ela, ela falou: "Filho, vai, se esforça, vai nesse campeonato. Se tu não for agora, tu vai ficar frustrado lá na frente, não vai se arrepender de não ter ido. Vai, segue lá, faz o que tu gosta. Se for para dar certo, vai dar. Se não der, conquista tudo de novo, não tem problema". Daí eu sempre tive esse apoio da minha mãe em si. Então, acho que ela foi uma das pessoas que mais me fez ficar no esporte mesmo. Graças a ela. E como é que é a perspectiva profissional de vocês, assim? Porque a gente sabe hoje em dia que o Power ele é pouquíssimo rentável. Sim. São poucas pessoas assim que conseguem de fato extrair alguma coisa diretamente dele. Geralmente, quando a pessoa consegue se sustentar do Power, não é uma coisa que é direta, é uma coisa indireta. Então, por exemplo, a gente pega a pessoa ela é influencer e aí ela consegue monetizar a partir disso, não necessariamente do cenário de competições e tudo mais. Como é que é a perspectiva profissional de vocês? Como é que vocês querem se envolver com o esporte? Se é que vocês têm essa pretensão, né, de se envolver com o esporte de uma forma que ela seja o retorno financeiro de vocês, se vocês têm, como é que eu vou dizer, outras paixões, né, porque, enfim, nem só de power vive o homem, se vocês têm outras paixões no sentido profissional, né, qual é a perspectiva profissional de vocês e como é que vocês pretendem conciliar isso com o powerlifting? Cara, eu acho que perspectiva do que eu quero ser pra minha vida e coisa arada, eu falei com o Gabriel uma vez, eu acho que de apoiar, assim, no esporte foi mais o Gabriel que me manteve, assim, que ele falou: "Cara, tu tem potencial, tudo". Eu já falei um monte de vezes que eu queria desistir pra ele, e no longo do tempo, assim, se tu não pensa em desistir, é muito difícil. É muito difícil achar uma pessoa que ela pegou e falou assim: "Ah, no percorrer da minha carreira eu não pensei em desistir". Cara, quase todo mês acontece alguma coisa e eu penso em desistir, mas eu não desisto, né, porque sempre tem alguém me apoiando, tudo falando que eu tenho potencial, coisa eu sei que eu tenho potencial, assim, mas tem muita coisa que leva a querer desistir. Mas eu acho que não acho, eu tenho certeza que eu quero continuar com o Power pro resto da minha vida e, tipo, seguir uma carreira de treinador também, de powerlifting, essas coisas. Futuramente eu pretendo ter a minha academia de power, minha equipe, tudo. E pretendo ir pra tábua do mundial, né, cara. Tá louco, sonho de todo mundo. Eu quero ir pra África do Sul ano que vem. Eu e o Luiz queremos ir, né, Luiz? Daí nós quer pegar a vaga nesse sul-americano e ano que vem ir para o nosso primeiro mundial. É mais essas metas. Cara, que em perspectiva profissional, eu não me estresso muito com isso. Eu coloquei na minha cabeça que eu vou dar o meu máximo, vou me esforçar. E se eu conseguir, ter um retorno em dinheiro por causa do esporte, eu vou ficar muito feliz, claro. Mas se não tiver, eu vou viver, posso viver, eu já pensei, eu posso viver minha carreira como professor, nutricionista, acho uma coisa legal. Uma coisa que eu acho legal também é a culinária. Eu sou sushi man, eu trabalho com sushi. E se não der certo no esporte, eu fico tranquilo que eu vou conseguir me construir de novo em outra coisa. Mas eu quero muito que dê certo o powerlifting, que é uma coisa que eu gosto muito. E é muito bom trabalhar com o que ama, né. A gente falou bastante do quanto que as coisas externas acabam influenciando em vocês continuarem ou não no powerlifting, né? A dificuldade, a princípio, por ser um esporte, né? Sabe que o esporte no Brasil, assim, se não for futebol, qualquer outro esporte, tu vai ser uma coisa que tem muito mais, não é nem o quão potencial tu tem, é o quanto que tu vai conseguir se dedicar e ser resiliente àquilo, independente de toda a dificuldade que tu vai construir, tu vai acabar tendo que enfrentar ao longo da construção da tua carreira. Mas o quanto que o powerlift ele ajuda vocês na vida pessoal de vocês, o quanto que o power acaba sendo uma válvula de escape. A gente já assistiu vocês competirem pessoalmente, vocês têm uma energia muito boa competindo. Vocês são um daqueles poucos atletas que a gente olha e a gente vê isso. Eu falei pro Edu, tipo assim, bah, meu, você tem que ver esse guri competindo porque é a mesma energia. O quanto que o power
ajuda vocês na vida de vocês, assim, quanto que agora não o quanto que o externo influencia o Power, mas o quanto que o Power ajuda vocês na vida de vocês. Acho que não é nem questão assim de válvula de escape, porque às vezes a gente vê simplesmente como, não, quando eu faço aquilo. Não, acho que não é bem isso que tu tá perguntando. O que tu tá querendo dizer é como que o Power molda vocês como ser humano para as questões externas do Também. Power, para a vida como um todo. Cara, eu acho que toda a disciplina que eu tenho agora não depende só do Power, mas eu acho que veio mais do Power, assim, tipo, eu olhando pro treino, assim, vendo até a rivalidade, eu vejo o Luiz fez, eu tenho que fazer isso. Ou, tipo, eles falavam que não gostavam de fazer. Uma vez a gente conversou, eu, Luiz e Arley, que não gostava de fazer terra com Deft. E o treino tava meio livre, assim, eu não tava conseguindo muito auxílio, que o Gabriel, ele não tava passando os treinos ainda, foi bem no início, ele não tava passando treino para mim, a gente não se conhecia muito, eu e o Gabriel. Aí eu peguei e só fazia terra com Deft, 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 Deft. Eu acho que isso foi criando uma disciplina em mim que pra fora é bom pra caramba. Tipo, no trabalho, o pessoal sempre gosta muito de mim, eu sou vendedor de roupa fitness. O pessoal gosta muito de mim porque eles pedem pra mim fazer alguma coisa, eu não reclamo nem nada, eu vou lá e faço. Tipo, eu trabalho com 10 mulheres, cara. Eu trabalho com 10 mulheres, é difícil pra caramba. Mas daí sempre que pedem pra mim fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Eles falam que eu tenho muita disciplina, mas tipo, eu penso, é o mínimo, né? Eu tô trabalhando. Em questão de disciplina, eu acho que o Power ajudou bastante, porque por causa do Power, eu sempre tento ser o melhor no que eu faço. Então, em questão de serviço, de treino, eu sempre tento ser o melhor nisso, me esforçando. Se eu faço algo de errado, eu posso não falar, mas eu vou pensar naquilo para na próxima vez tentar não errar de novo. E acho que isso tudo foi mais graças ao Power. E na parte emocional, como é que influencia vocês, tipo, o que que a competição representa, o que que passa na cabeça de vocês quando vocês estão indo pra barra, o que que é, tipo assim, quando vocês, pô, estão um dia cheio de problemas, alguma coisa, e mesmo assim vocês estão lá presentes, dedicando a estar nos treinos. Como é que é esse momento para vocês em relação à parte mais emocional do esporte na vida de vocês? Tipo, quando eu tô nos treinos, assim, todo o meu dia a dia que eu me estresse, tudo, geralmente eu desconto tudo no treino, mas o campeonato é aquele tipo, é tipo tchan, assim, sabe? É tipo, eu chego no campeonato lá, tem, nossa, tudo, 10 da prepara, 10 de arrumar um macaquinho, joelheira, carbar um dia antes, que tipo, eu, em todo campeonato eu faço um prataço de comida assim, com bastante arroz e alguma proteína, tipo carne, frango. Daí, desde o início daí até a competição, eu gosto pra caramba. E o campeonato foi um negócio que me ajudou muito por conta do estresse que eu falei antes. Eu era um cara muito estressado, e agora eu sou um cara bem tranquilão, assim. Converso com todo mundo. O campeonato é muito importante para mim, porque demonstra, tipo, tudo que a gente treinou. Tipo, cada momento que eu começo a caminhar para ir para baixo, eu começo a pensar nos treinos que eu falhei, treino que eu fui, que eu não faltei. Isso ajuda muito, tipo, a questão psicológica. E tu sai de um campeonato feliz, assim, tipo, porra, todo o esforço que eu tive na academia valeu a pena. Não foi algo em vão, assim, sabe? A evolução é constante, ela vem, cada campeonato ela vem evoluindo. E eu acho que isso ajuda bastante a questão psicológica. Como é que é agora uma pergunta um pouco longe disso. Como é que é o interesse de vocês pelo esporte como um todo? Porque a gente vê que vocês praticam power, vocês gostam de praticar o power e de competição. Vocês acompanham as competições internacionais? Vocês acompanham o cenário nacional? Como é que é como é que eu vou dizer, como é que é o consumo de vocês em relação ao powerlifting em geral? Cara, geralmente, tipo, por nome, assim, eu nunca vou lembrar de um gringo, que é nome muito difícil lá. Tem aquele cara lá que agachou com 355,5 da 93. Eu fico de olho nesses campeonatos, tipo, acho que foi o Pan-Americano que ele foi o Pan-Americano, daí eu fico de olho também nos campeonatos lá dos Estados Unidos, que vai cara muito forte, e geralmente Mundial Open e Sub-Junior. Sempre fico de olho, assim. Os campeonatos que eu gosto de ficar de olho, assim, são os mundial, normal. Os europeus, eu já assisti bastante. O último Pan-Americano eu fiquei de olho. E no lembro que eu assisti bastante foi o brasileiro da Open, que foi em Pissarra, se não me engano. Foi tops. E tem bastante gente conhecida, daí é legal ver o pessoal se esforçando, se dando o máximo lá. Acho que esse é o campeonato que eu mais assisto, sim. Mas eu gosto bastante de assistir campeonato pra ficar sempre por dentro das notícias, essas coisas. Geralmente eu pego mais no
Acho que quando eu vou comer, eu fico mais de olho nesses campeonatos, assim, às vezes eu revejo alguns campeonatos e também antes de dormir. E você fala muito da rivalidade entre vocês dois na academia, assim, de que ajuda a crescer. Mas vocês têm rivalidades muito boas também no cenário nacional, né? Pô, o Máquina aí tem que lidar com o Davi, que é absurdo, e acaba colocando, dando um... É até bom, porque, tipo assim, a gente coloca um nível que tu vai encontrar lá fora em um campeonato mundial, então tu já sabe, tipo assim, pô, se eu alcançar esse cara, se eu superar esse cara, eu tô em um nível competitivo internacional. E o Luiz, pô, a categoria do Luiz foi uma das melhores sub-júnior, questão de disputa, né? Pô, teve o Juan e tal. Foi bem disputado, até mesmo a conquista, né? Tipo, pô, a quebra do recorde no Terra foi algo essencial ali para tu estar ganhando o título. Como é que vocês veem essas disputas, assim, nacionais e, tipo assim, os nomes e até mesmo, assim, até que questão de rivalidade que vai se criando, assim, de seja ela positiva ou negativa, como é que isso vai ajudando, contribuindo com a evolução de vocês? Como é que vocês enxergam a categoria? Também outra questão que eu já queria puxar em gancho em relação a isso, vocês pretendem mudar de categoria também? Vocês estão sempre falando aí que foi importante para vocês aumentarem o peso, para estarem evoluindo mais. Como é que vocês veem toda essa questão aí do cenário nacional e das disputas e possíveis futuras disputas? Olha, tem uma rivalidade, assim, que eu acho que o bar top, que é tranquilo, né? Mas tem uma rivalidade que é fiasco demais, cara. Os caras ficam se xingando, daí o pessoal que chega agora e, tipo, os caras já é famoso. Já aconteceu, já pediram desculpa e tudo, mas achei fiasco pra caramba, cara. Os caras já é famoso, daí o pessoal tá vendo, assim, o Power de outra forma, parece que os dois se xingando lá, se matando, cara. Mas tem uma rivalidade que é massa, assim, tipo, conversando, tipo, o Davi lá, Jaguara, comentando pizza lá no negócio só porque eu tinha patrocínio de pizza. Ele é Jaguara, cara? Questão de rivalidade, eu acho que sempre é bom, porque tem que ter a rivalidade com outras pessoas e superar elas, porque senão tu nunca vai chegar num campeonato internacional, se dar bem em um campeonato desse. Ah, mas eu não vejo muita rivalidade que eu tenho assim com alguém. Sei que a única rivalidade que eu tenho mesmo assim, é com o Peter. E vocês acompanham o pessoal, assim, da Open? Porque, assim, obviamente, vocês são sub-júnior agora, tem toda a júnior pela frente, mas como o David comentou, vocês provavelmente vão continuar subindo de categoria. Eu espero que eu veja o Máquina na 93, eu espero que eu veja o Luiz na 105 ou 120. Subam o máximo que dá. Como é que vocês veem, assim, os grandes nomes do cenário Open brasileiro? Cara, geralmente na Open, quem eu fico mais de olho, agora é mais na 8.3, só que quando eu subir pra Open eu pretendo ir pra 9.3. Conversei com o Gabriel e tudo, daí ele disse não pensa muito nisso agora, mas provavelmente vai pra 9.3. Mas eu fico mais de olho é no Might dos Santos lá, que é da 8.3, e no outro lá que eu esqueci o nome, que é da Força Pura lá e coisa arada. Mas eu gosto mais Guilherme, é o Guilherme, isso daí. Mas eu gosto mais da 120, cara, a briga deles lá, que tem o Cardoso, o Rogério, o Matheus lá com terra forte pra caramba, daí eu gosto mais da disputa entre eles ali. Uma disputa legal que queria ter da Open era com o Coimbra, e acho que é o sonho de todo atleta, né? Ter uma rivalidade contra ele, assim. Poder subir num tablado com ele. Mas provavelmente até na Open eu já vou estar na 105, ou até na 120 menos. Tem que ver como que vai indo, né? E na Júnior, se eu ficasse na 93, eu queria ir contra o Mengite. Pegar ele um dia num tablado assim, acho muito massa. você já deram uma olhada como é que tá a nominação do Sul-Americano, quais são os principais rivais que você já tem mais ou menos uma percepção de como é que vai ser a competição em si. Você fala que ela vai ser muito importante para conseguir uma vaga para o Mundial na África do Sul, né? Mas você já viu como é que vai estar a competição em si? Eu vi que o Máquina não vai ter a questão do Davi, né? O Davi vai no Mundial, acho que não vai no Sul-Americano. Então vai ser até interessante para tu ver o que o Davi vai fazer no Mundial, para ver se tu consegue fazer algo próximo, superar ele no Sul-Americano, né? Vai ter essa vantagem, né, de competir depois dele. Eu não lembro se o Luiz vai ter alguém que da categoria dele. Eu vi que o Juan vai estar no supino, não sei se ele vai estar no Power também. Vocês já viram mais ou menos como é que vai estar a nominação? Cara, eu, tipo, agora que vai ter o Gabriel conversando bastante, que é meu treinador, ah, agora no Sul-Americano, a gente quer muito que o Davi vá. Nossa, eu quero muito que ele vá, principalmente o Gabriel quer mais que eu que ele vá.
que vai ter uma disputa da hora, a gente viu as cargas, a gente viu como é que tá tudo funcionando. Esse campeonatinho que teve agora não foi muito como a gente esperava, por conta que só nessas coisas aí que eu falei pra vocês, mas a gente quer muito que o Davi vá nesse sul-americano. Ele disse que provavelmente vai, né, lá ele tava falando em direct assim no Instagram, e tomara que ele vá, né, cara. Eu quero ganhar dele já que, tipo, o pessoal tá falando: "Ah, mas o Máquina ele vai ser o melhor sub-júnior ano que vem". Quem que quer ser melhor ano que vem, né, cara? A gente quer sempre por agora. E eu e o Gabriel vimos que tem, tipo, possibilidade de ser agora por conta das cargas que a gente tá fazendo. Tipo, o agacha. O agacha nesse brasileiro foi meio que um fiasco, que eu tava fazendo outra coisa em treino, entende? E o terra agora a gente tá ajustando mais a técnica que, tipo, o pessoal fala: "Nossa, tua técnica de terra é muito boa". Mas, tipo, tem um finalzinho, assim, que eu não tô conseguindo finalizar o joelho junto com o quadril. A gente tá treinando bastante isso. Questão da nominação lá, eu não tô muito por dentro. Eu sei que eu tô em segundo na categoria e tem um cara de outro país na primeira. Mas, tipo, essa questão eu não tô muito preocupado. Eu penso mais no que eu vou fazer no tablado. Tipo, não fico muito focado nisso, em quem que vai ser os inimigos, essas coisas, do adversário. Eu vi que tem um cara lá na tua categoria que tá fazendo 638, esse que tá em primeiro. É, Só que, tipo, no brasileiro você não nem botou o teu máximo em tablado, você tá mais ou menos nessa faixa etária também. vamos ver no Sul-Americano como que vai sair as cargas, essas coisas. É, e no meu só tá, tipo, o Davi acima no meu. Tem um cara lá que tem o agacho bem forte, que eu acho que vai fazer uns. Eu tô esperando que ele faça uns 250 de agacho, que lá na nominação acho que tá 233,5 de agacho dele. Ele faz 115 de supino e 260 de terra. Daí ele é, tipo, é um que tá abaixo de mim e tem mais outros dois caras lá que eu não fiquei muito de olho. Mas acima de mim só tem o Davi na nominação. Ah, tô dando uma olhada aqui, são dois chilenos, né? O que tá em terceiro na 8-3 e o que tá em primeiro na 9-3. E é engraçado, tipo, pô, eu tava esses dias com o Cardoso, tem muito cara bom no Chile, tem muito cara forte no Chile que vai ser até interessante dar uma olhada. Tem um que foi no World Games, inclusive na 8-3, Sim. e ele tá liderando por muito a 8-3 a Open no Sul-Americano, e tem mais agora esses dois nomes ali que eu tô vendo que os números deles são bem realmente interessantes. Na 9-3 ele tem 2,75,5 de terra, então é um cara bem estourado. O dele é Mas bem forte. a gente vê que, tipo assim, tem esses nomes de fora, mas, pô, tem o Máquina com o Davi, que é um cara super mega estourado. O Juan e o Luiz, pô, os brasileiros são muito bons, né? Porque aquela quebra ali de agacha ali, vocês, pô, não existiam os recordes de agacha e terra, não existiam. Vocês foram levando na competição em si. Teve o Cassoprio também era um cara muito, o Fabrício era um cara muito forte também na nominação 9-3. No final ele acabou que não tendo rendimento, ó. Que teve esse olhar aí? Eu vi Não, o olhar, nada. fala, fala. Que houve aí? Ele é um cara que estava estourado na nominação, né? Mas no campeonato não foi nem perto do que parecia que ele poderia fazer de fato, sim, até em umas competições anteriores dele. Mas é interessante vocês terem nomes aqui no Brasil que provavelmente vão empurrar vocês até no cenário internacional. Como é que vocês estão vendo essa possibilidade de ir para a África do Sul? Não é que já passou assim na cabeça de vocês? Eu sei que o Máquina citou ali, pô, a gente está se programando tudo para ir para a África do Sul, a gente quer ir na África do Sul no Mundial, quer garantir já a vaga no Sul-Americano. Mas como é que passa na cabeça de vocês, assim, toda a dificuldade que vocês têm aí de estar levando a vida de pessoal de vocês com os treinamentos e talvez ter a chance de coroar isso o último ano de subjúnior com vocês, indo no Mundial na África do Sul? O que isso representa para vocês? O que passa na cabeça de vocês se vocês chegam a pensar nisso ou se parece algo tão distante assim que, apesar de não estar distante, vocês já imaginaram esse cenário, esse momento acontecendo? Cara, tipo, a África do Sul é um sonho que não é tão distante por conta dos números, assim, carga, campeonato, tudo não é distante. Só que é mais a condição financeira, mas eu acho que a gente vai conseguir dar um jeito, sim. A gente sempre dá um jeito. A única parte é a financeira mesmo, o problema. Mas se a gente se esforçar, a gente consegue. Tipo, questão lá do Fabrício, coisa arada, É, tipo, nós estava se programando já, a gente viu as cargas que a gente fez PR aqui na academia, tudo, daí nós falando, ó, atualmente eu e o Luiz estava em segundo, cada um, eu acho, né? Cada um em sua categoria estava em segundo. Daí a gente falava, na minha tinha um Davi, né, que estava bem na minha frente, e na tua tinha um Fabrício. Aí nós pensamos, nossa, mas o Fabrício vai destruir, é capaz dele ser melhor atleta, coisa arada. Daí chegou lá,
eu tava com o Luiz ajudando, carregando malha e coisa arada, e comida também pra ele carregar. Chegou lá, eu olhei assim, eu cumprimentei o Fabrício, né, que eu converso com todo mundo, né, cara. Cheguei, cumprimentei ele, daí eu vi que ele tava meio magrinho, assim, cheio de casaco, com o rosto meio cavado. Ele tava com 83 ponto alguma coisa de peso ainda, cara. Ponto 1. Nossa, tava muito magro, muito, 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 muito magro. Ele falou ainda que aconteceu um montão de coisa pessoal com ele, coisa arada. Daí eu já, não que a gente ficou feliz, né? Mas, tipo, nós já ficou, eita, primeiro lugar, né? Falei, tem chance, Luiz, tem chance. Tipo, eu não desejo mal de ninguém. Aí nós queremos ganhar também, né, cara? Quando eu comecei a aquecer meu agachamento, meu treinador chegou pra mim e falou: Luiz, nós tem chance de ganhar. Eu falei, porra. Pô, nós ficou muito animado, cara, muito animado. Eu lembro que ainda no teu último agachamento eu te peguei e joguei pro alto ainda, assim. O Máquina não deseja mal pra ninguém, mas se acontecer, ele comemora. Não, não é mesmo. Claro, a primeira pedida que o Davi invalidou lá no Brasileiro, cara, o Gabriel, eu sonhei, cara, eu tinha sonhado uns dias antes, ele botou 280 de agacho, ele pegou e invalidou. Mas não, 280, tá louco? Mas era só sonho, né? Daí ele pegou e chegou e invalidou mesmo a primeira pedida. Aí o Gabriel disse que ele tava todo arrepiado no campeonato, coisa arada. Eu botei musiquinha no ouvido, eu já fiquei eu, pra ganhar. Tu viu que foi próximo, né? Ele errou por 50 quilos, foi ele realmente fez com uma branquinha, ele fez dois terços e falhou. Cara, como o David comentou ali, último ano de Sub-Júnior para vocês. A gente sabe que o Máquina tem os tão sonhados 3 anos de terra. Não sei quais são as máquinas que o Luiz tem em mente especificamente. Eu imagino que os 150 de supino deve ser algo bem, bem mágico também. Quais são, assim, as coisas que vocês querem cravar ano que vem para finalizar bem a carreira de Sub-Júnior de vocês? Porque a gente sabe que, assim, a carreira de Sub-Júnior ela é curta. A Júnior já tem um espaço de tempo bem maior para a pessoa poder fazer alguma coisa, se desenvolver e tudo mais. Mas vocês estão em um ponto bem interessante no cenário brasileiro. Como a gente mesmo está comentando, vocês pretendem ir para o Mundial. Se tudo der certo, vocês vão. Qualquer coisa, o Gabriel banca, né? Então, fiquem frios. O que vocês querem deixar marcado na carreira Sub-Júnior de vocês? E um ponto interessante também de responderem é que a 83 e 93 são categorias assim que são muito estouradas, né? Até pela Muito quantidade de pessoas estourados, que muito competem. estourados. A 93, por exemplo, vai ser um. A 83 também tem um nome muito forte, mas, pô, a 93 tem dois caras que estão muito estourados, 800 né? em Cara, total, né? a Os gente caras vai estão ter um fazendo. vislumbre. Como? 800 em total, os caras estão fazendo 93. Sub-Júnior. Cara, eu vi lá que ele postou esses dias que ele fez 350 de terra e 320 de agacho. E o supino sempre passando dos 200 ainda, os caras lá Sub-Júnior, cara, não dá pra entender isso. Normal não é. Então, mas a gente vai ter um vislumbre do quão estourado estão essas categorias atualmente por conta do Sub-Júnior e Júnior que vai ter daqui a pouco, né, na Sim. Costa Rica. Mas enfim, quais são as coisas que vocês querem deixar assim, ó, bater o martelo para finalizar bem o último ano de Sub-Júnior de vocês ano que vem? Tô bem feliz, né, que é o último ano desses caras aí que estão fazendo 800 de total, 700 e pouquinho. Mas ano que vem eu quero, certeza, passar dos 700 e pouquinho, eu quero fazer total, bater o recorde de terra mundial, né? É meta, eu acho que não é impossível, não é nem um pouco impossível bater o recorde de terra. Pegar o recorde de terra, pegar uma medalha de total também, uma medalha, tipo, pegar um top 2 top 1 talvez seja sonhável, porque, tipo, atualmente eu tô vendo o pessoal que vai pro Mundial do ano que vem, provavelmente. Já tô meio de olho, assim, em competição e tudo. E eles não fogem muito na minha faixa etária de carga de total, assim. Daí é mais essas metas que eu tô estabelecendo. Em questão de meta, eu não tenho muito em mente, porque meus movimentos são bem parelhos. Tipo, não tem, tipo, um muito diferente do outro. Mas eu quero muito chegar perto de 700 total, colocar o meu terra perto dos 300. Supino, chegar a 150 tava massa já. Mas eu quero colocar um recorde catarinense e até brasileiro, se possível, que vá demorar para tirar. Papo de uns 3, 4 anos, assim, que demore mesmo. Verdade. Esse é a minha maior meta. Verdade, pegar um recordezinho open de terra, assim, e deixar lá, igual tá aquele recorde de, acho que é de total open que ninguém pega, sabe, cara? Botar um recorde de terra, assim, que os caras demorem pra pegar. E um dia vai pegar, né? Não tem o que fazer.
E vocês têm total condição, pô, a gente tá vendo, acompanhando bastante o cenário catarinense, né, por causa que a gente tá fazendo a parte das transmissões, e a gente vê que vocês têm uma margem muito grande, a gente ficou bastante impressionado com o número de vocês no brasileiro, mas a gente vendo essas competições, a gente vê que, cara, vocês têm mais, é só questão de ajustar de no dia tá no ponto, assim, sabe, de talvez não perder tantas pedidas, assim, vocês têm um total, assim, maior do que vocês apresentaram, isso é um fato, assim, quem acompanha os catarinenses consegue ver que, sim, vocês têm um salto bem maior do que, de fato, pô, o Luiz, esse campeonato de supino e terra, o terra tava explodindo, entendeu? Então tem bem mais aí que desses 253, assim, tem bem mais para sair, né, nesse sul-americano. Vocês vão ter essa vantagem, né? Porque o sul-americano é em Santa Catarina, então vocês vão ter essa coisa muito de viagem, assim como o resto. Então é uma coisa que conta em positivo para vocês. Mas o fato, né, que inclusive o Bernardo brincou, né? Qualquer coisa o Gabriel bota no cartão dele e paga esse Mundial para vocês. Mas vocês falam bastante do Gabriel. Quando a gente for marcar a entrevista com vocês, foi engraçado que o Gabriel veio falar comigo, como é que vai ser mais ou menos a entrevista, não sei o quê. Ele tem esse senso muito protetor com vocês. O quanto que o Gabriel significa na carreira de vocês, na vida de vocês, porque a gente vê todo esse cuidado que ele tem de vocês, todo esse, não só cuidado, mas também tentando sempre ver formas de fazer com que a imagem de vocês cresça, que vocês consigam prosperar no esporte. O que o Gabriel representa para vocês, tanto como um treinador de powerlifting, quanto que ajudou em vocês a evoluírem dentro do tablado, mas também na vida de pessoal de vocês? Qual que é esse papel do Gabriel na vida de vocês? O Gabriel, pra mim, eu não sei pro Luiz. Pra mim, ele é literalmente um pai. Tipo, ele me ajudou financeiramente muitas das vezes. Eu precisava de proteína, não tinha proteína, ele ajudou. A academia, ele conseguiu alguém para pagar para mim, que também não dá para deixar de graça, né? Ele também ele conseguiu tênis de agacho. Cara, praticamente tudo que eu tenho agora de equipamento e coisa arada foi o Gabriel que estava lá, ajudou. Teve bastante coisa que eu peguei e consegui comprar por conta do trabalho. Mas se não fosse o Gabriel, eu sei que tem a minha força de vontade, o meu querer, tudo, mas se não fosse o Gabriel, eu não ia ter nem ido nesse brasileiro e eu não sei como é que eu ia estar no powerlifting agora. O Gabriel eu vejo como um amigo muito importante, cara, porque quando eu tô preocupado com uma coisa, tô pensando no esporte, se realmente vale a pena, eu chego nele, converso, ele sempre me ajuda, me dá os melhores conselhos. Ele é um cara que realmente foi muito importante no crescimento do esporte. Se não tivesse ele no esporte, provavelmente a gente não estaria onde está hoje. É, tipo, o Gabriel, acho que muitas das vezes ele não vê assim, mas ele é uma pessoa que tem um coração muito grande, cara. Porque, tipo, quando eu comecei, não que ele não viu de cara assim, bah, esse piá aí vai dar boa demais. Ele pegou e viu, é um molequezinho aí que quer começar. Ele chegou uma vez, eu acho que foi na minha segunda competição de powerlifting. Eu precisava de 192,5 para ganhar no terra, só que meu máximo era 170. Eu fiz 175 na segunda pedida. Eu acho que erramos as pedidas ainda, que eu botei 175 lá. Botamos 175, daí ele pegou e botou 192,5. Daí nem ele esperava que eu ia tirar do chão 192,5, né, cara? Tá louco? Salto que a gente deu assim. Ele pegou, botou 192,5 e correria e coisa. Eu não era da loucuragem, assim, de chegar berrando na barra e tapa nas costas dele, só pegou um cinto assim, tampou meu ouvido, eu nem sabia que tinha 192,5 na barra, grudou nas minhas orelhas, assim, ficou me chacoalhando, falando, você tem que fazer isso daí, motivando, coisa arada. Daí eu acho que foi minha primeira cintada ainda, né, cara? Ele pegou, me lascou ele a cintada, me deu um tapão nas costas, eu entrei no tablado todo dolorido, mas na hora eu nem sentia, né, cara, adrenalina e tocando do Rast lá, do Hamster. Daí eu peguei, quando eu comecei assim, peguei ergui do chão, cara, mas daí todo mundo abriu o zoião. Daí todo mundo começou a gritar e coisa errada pra mim subir, subir, subir. Finalizei o movimento, mas escapou a pegar no final. Mas daí nesse dia pra ir, eu peguei e saí do tablado, assim, cheguei no Gabriel. Falou, cara, tu é muito foda, tu é pica pra caramba. Ele jogou pro alto, assim. Daí, tipo, eu tava nervoso. Ele, ué, por que você tá quieto? Daí eu falei, cara, eu acho que eu caguei. Daí, aí nós virou parceiro pra caramba depois disso. Tu falou da cintada, eu lembro do meu primeiro campeonato, que lá que eu coloquei a faixa e não consegui fazer. Eu fiquei baita desanimadão na terceira pedida que eu não consegui fazer. Sei que no supino e no terra ele me meteu uns 2 tapão na cara. E eu falei, porra, melhor acordar pra vida agora. Tipo, eu chego sempre. Agora eu tô cuidando mais com o que eu falo perto do Gabriel, que teve um campeonato que eu falei, bah, Gabriel, tô sonolento, não tô conseguindo. Eu acordo aí, caramba, daí mandou eu sentar ali concentrado, e ele sempre tá assim motivando nós, ele tá pra caramba.
quando eu vi que o Gabriel realmente, porra, o cara é foda mesmo, foi quando eu cheguei em casa depois desse campeonato. Ele mandou mensagem: pô, cara, os caras falaram que tu chorou lá, desculpa qualquer coisa se eu fui, tipo, muito duro, assim, essas coisas. Aí daí a gente conversou bem, pô, eu vi, cara, esse cara é foda mesmo. Esse cara vai me ajudar a chegar onde eu quero. É que provavelmente ele tem o jeito dele, mas ele provavelmente faz coisas achando que vai ter um efeito positivo, como agora tem em vocês, né? Porque a gente vê como é que é a energia de vocês, porque cada pessoa tem a sua preparação de uma forma diferente, né? Como a gente entrevistou lá o Vinícius, por exemplo, ele é um cara que ele não gosta que encoste nele, ele não gosta de estímulo algum. O David também é um cara mais ou menos assim, ele não gosta de música, ele não gosta que chacoalhe o cara, mas são energias diferentes. Cada pessoa tem uma forma diferente de entrar no tablado. Atualmente é algo que funciona para vocês, mas talvez de primeira mão dê um choque no cara mesmo, né? Atualmente, assim, com toda essa interação que vocês falaram que vocês têm por Gabriel e tudo mais, como é que vocês acham que vocês conseguem retribuir isso para ele? Como é que eu vou dizer, a interação de vocês com a federação, porque a gente sabe que o Gabriel que é representante da Federação de Santa Catarina, como é que vocês ajudam o Gabriel de volta? Como é que vocês pretendem devolver isso que vocês devem para o Gabriel de alguma forma? Cara, eu acho que, tipo, mais pro pessoal que conhece já o Power, quanto também o pessoal aqui da cidade, eu acho que eles veem a gente, vê o quanto a gente tá ingressando, o quanto a gente mudou tudo, ou as cargas do Power, assim, eles pegam e vê isso e meio que eu acho que já teve alguns atletas que falaram que, eu quero ter o terra igual desse Piapo Gabriel, ou coisa do tipo, que se inspira em mim, tipo o João Pedro lá. Ele no início ele falava pra caramba de mim, ele gostava, não sei se deixou de gostar, né, mas eu acho que gosta ainda. Mas, tipo, ele falava tudo, ele veio treinar aqui, eu acho, a primeira ou segunda vez ele veio treinar comigo aqui na academia. E o Gabriel começou a treinar ele, tudo. Mas eu acho que futuramente, assim, para ajudar o Gabriel, vamos dar um jeito, né, cara, que não tem como não querer ajudar esse cara, mas eu acho que a gente vai trazer mais visibilidade para ele treinar outras pessoas também. Como o Peter falou, esse negócio de visibilidade, tipo, o pessoal de fora vê nós diferente, assim, pô, esses caras se esforçam, esses caras ganharam, conquistaram, tipo, várias coisas, medalha, troféu. Tanto que eu tenho uns dois, uns três pivetinhos aí que começaram a fazer academia. Os caras são muito gente boa, começaram a acompanhar meus treinos, acompanhar pela rede social e começaram a vir para essa academia. Daí, de vez em quando eu tô treinando eles, vêm me incomodar. Mas a gente percebe essa visibilidade que a gente está trazendo para academia, por a gente ser atleta, tá participando dessas competições e o pessoal de fora vê nós, ainda mais o pessoal mais jovem se inspira em nós. E, claro, a gente quer ajudar bastante o Gabriel, mas por enquanto que eu consigo ver que a gente pode ajudar o Gabriel é na visibilidade e conquistando mais coisas. Dando o melhor a gente tablado sempre, que ele sempre. Uma coisa, tipo, no brasileiro agora, era pra gente abrir mais alto no agachamento, só que eu tava muito nervoso, daí pegou, abaixou pra 205. Eu acho que uma coisa que eu tenho que controlar muito em campeonato é o nervosismo, tudo. O Gabriel conversa comigo sobre isso e ele sempre tá ajudando, assim. E eu acho que se a gente, por agora, entregar o melhor da gente no tablado, conseguir. O Luiz é bem tranquilo nisso, mas se eu conseguir controlar meu nervosismo no campeonato, conseguir fazer tudo certinho, eu acho que ele já vai ficar muito feliz com isso. Já tá muito feliz com isso. Agora, se a gente está melhor ainda no Sul-Americano, com certeza já vai ser uma baita conquista, Verdade. tanto para nós quanto para ele. Primeiro te amo que o Gabriel falou pra mim foi nos 300 de terra. Me deu um abraço, primeira vez que eu não apanhei de entrar no tablado. Ele deu um abraço, chorou um pouquinho e falou: Te amo, entrei no tablado. Meu, daí. E sobre o Terra em si, pô, o Marca tem um Terra aí que tá batendo uns 300, tudo. O Luiz é um cara que ele tem os três movimentos bastante bons, assim, né? Bastante equilibrados, como até mesmo citou, mas ainda assim é um recordista brasileiro de Terra na categoria. O que que vocês acham que é o diferencial para vocês serem um Terra tão bom assim? Se tem alguma coisa do treino do Gabriel que influenciou com o Terra de vocês serem muito bons? Se de fato é só um movimento que vocês têm uma melhor afinidade, vocês têm uma estrutura que vocês se sintam mais confortável, o que que vocês acham que é o segredo do Terra de vocês? Não, isso é outra coisa, né? Porque não são só os dois, eu acho que é o Thiago também, e tem mais alguns atletas que a gente Ah, vê é na volta. verdade. Eu não sei qual é a mágica, cara, mas o Gabriel é um ótimo treinador de levantamento de terra. Tipo, o do Luiz ali, né? O recorde dele, na verdade, total, o que ele quebrou lá, eu acho que o recorde brasileiro de terra é 260. 260, é que eu bati 260. agora nesse campeonato. Isso. Mas acho que uma coisa que ajudou nós a acarretar bastante no negócio de levantamento terra
foi que o Gabriel sempre forçou nós a fazer o sumô. E a gente sempre teve essa técnica, tipo, mais lapidada, assim. Ele sempre focou nisso. Tanto o Peter, eu e o Yarley. O Yarley, tanto na meia-meia, o Yarley tá fazendo 200 quilos de terra. Nossa, tá muito forte o terra dele. Eu acho que se ele tivesse acertado as pedidas no primeiro brasileiro nosso, era pra ele pegar top 2 ou até top 1 no brasileiro, tá? É porque a gente errou muito nas pedidas lá. Daí, tipo, no terra, assim, que eu vejo o Gabriel, ele faz o básico, assim, pra gente, mas ele faz o básico e bem feito. Tipo, eu fazia mista antes. Quando eu mudei pra Hulk, aumentou coisa de 35 quilos de total. Daí ele, tipo, passa mais o básico pra todo mundo, mas ele passa o básico certinho, não é, tipo, chega lá e faz treino de força, 6 repetição, 3 séries, não. Ele passa, tipo, tudo certinho, assim, os treinos pra gente que a gente faz. Eu acho que pra todo atleta dele, ele passa meio que o treino meio parecido, só que com a individualidade de cada um. Tipo, eu tenho mais dificuldade na finalização, e antes eu tinha na pegada. Daí ele pegou e individualizou isso pra mim. Ah, a gente tá falando ali do sumô, que praticamente todo mundo faz sumô ali, e ele começou a aplicar bastante a pegada Hulk para nós. Começou comigo, acho que depois de 5 meses fazendo powerlift, eu já comecei a aplicar a pegada Hulk, depois já veio o Yarley, agora o Peter começou, e por causa dessas pequenas coisas assim que eu acho que o terra vai explodindo. Tipo, e não é só no terra, é tipo, eu acho que na minha opinião, o terra é o mais fácil de evoluir. O mais fácil de evoluir é o terra. O supino pra mim é um dos mais difíceis. Nos 3 movimentos, o Gabriel vê, pá, deu certo com o Luiz. Deu certo com o Luiz, ele passa pra mim pra ver se vai dar certo também. Deu certo comigo. Ele vai lá e passa pra o Thiago fazer também. Daí deu certo com o Thiago, ele vai passando assim certinho pra todo mundo. Daí tem o agacho também, ele. Agora a gente tá focando mais no agacho, mas agacho tá difícil pra caramba. Ele tá passando bastante sustentação pra nós, ele passou nos treinos anteriores e também agacha tempo. Daí tá funcionando com a gente. Daí ele sempre tá passando o que tá funcionando e testando. Tem alguma pergunta aí pra encerrar? Deixar os guri almoçar, eles acabaram de sair de um treino aí. Estão loucos pra comer? Não, não, pode deixar essa gurizada almoçar, que eles têm que se alimentar e tá bem cheinho pro sul-americano. Então é isso aí, pessoal. Gostaria de estar agradecendo aí a presença de vocês aí nesse domingo aí, pós-treino, meio-dia. Os guris estão loucos de fome, fase de crescimento, eles têm que comer bem aí para estar subindo de categoria, continuar subindo de categoria, evoluir cada vez mais. Cara, eu gostaria de agradecer, eu gostaria também de falar que, pô, vocês falam bastante das questões pessoais de vocês, mas, pô, conhecendo vocês na competição, pô, vocês são realmente. É aquela coisa, vocês são promissores, mas vocês são pessoas muito boas, entendeu? Vocês passam uma energia muito bom. Apesar de todas as dificuldades que você acaba enfrentando, vocês revertem muito bem isso. Né? Vocês não se abalam, vocês não levam isso para o lado negativo, vocês conseguem reverter isso para um lado positivo. Vocês são pessoas excelentes. Eu não sei se vocês vão de fato continuar no esporte, como é que vai ser essa coisa de estar evoluindo no esporte, estar continuando nele até Open, Master, enfim. Mas eu tenho certeza que vocês serão pessoas decentes, vocês são pessoas decentes, vocês são pessoas boas, tipo, bons corações. Então, eu desejo tudo de bom na vida de vocês, seja no esporte ou fora dele, vocês consigam, de fato, colher frutos positivos, porque realmente vocês são garotos de bom coração. E estaremos sempre aqui na torcida. Então, inclusive, o que a gente puder fazer aí para estar divulgando vocês, para estar talvez aí ajudando de alguma forma está ajudando vocês aí a ter um pouco mais de mídia, compartilhando o conteúdo de vocês, a gente vai estar sempre à disposição, porque vocês são o futuro do esporte e vocês merecem tudo de bom na vida de vocês. Bernardo? Não, só dobra tuas palavras, desejo sorte para vocês, tanto no sul-americano, tá? Espero que nós estaremos lá, mas estando ou não, estaremos na torcida por vocês dois, para vocês darem o melhor de vocês dentro da competição. Para ano que vem também, como eu falei, eu torço para que tudo dê certo, vocês consigam de fato ir para o Mundial. E acho que é mais ou menos isso, cara. Vocês são pessoas muito, muito promissoras, não só como atletas, mas como pessoas mesmo. Então, fico aí. Deixa o espaço até, é bom para vocês colocar o arroba de vocês no Fala. Instagram. Se quiser dar uma declaração final aí, falar alguma coisa aí para estar fechando a participação de vocês, esse é o momento. Primeiramente, queria agradecer, né, cara? Eu e o Luiz estava animado pra caramba pra fazer o podcast, só que meio nervoso também, né? Que a gente nunca fez isso, mas a gente acha muito da hora. Eu vi todos os podcasts de vocês lá e coisa arada. E é mais isso. Eu também quero agradecer por essa oportunidade de estar falando aqui. E quem quiser seguir o Spider Lift ali, underline 93 ali, fica à vontade. Eu tenho máquina também aqui. Mas, tipo,
por agora, eu acho que vai ter esse podcast que a gente fez agora, vai ter o Sul-Americano que a gente vai participar, e futuramente a gente pretende fazer mais um podcast com vocês, né? Que vai ter o Mundial e coisa arada que a gente pretende ir. E depois desse Sul-Americano, cara, eu não gosto de prometer muito assim, nem mostrar minhas cargas, só que vai ser bonitinho. Vai ser fofinho, né? Mas muito obrigado por tudo, tá? Capaz, a gente acredita nisso aí, com certeza, cara. Mundial, a gente vai estar fazendo aí um podcast especial aí sobre a participação de vocês na África do Sul. Mas também queria agradecer a você que acompanhou esse podcast até o final. Não esqueça aqueles breves recados, Bernardo. A Underdog Crew também é uma equipe de powerlifting, então, se você gosta de assistir o nosso podcast, você também pode estar adquirindo nosso serviço de consultoria, se você precisa de ajuda com seus treinos, está em busca de um treinador. Não esqueça que o Gauchão está logo lá, então se você precisa de ajuda com a sua preparação, não esqueça de entrar em contato conosco para começar a sua preparação. Não esqueça também que nós temos os nossos parceiros, se você quiser utilizar o cupom Underdog para ganhar desconto nos nossos parceiros. Cara, você vai estar aí adquirindo a Power Road, equipamentos, os melhores equipamentos internacionais, tudo está lá, tudo que é homologado na IPF, você pode adquirir em Power Road, com o cupom Underdog. Bankai Lift Match, que salva o supino horroroso do Bernardo. É isso, cara. O Bernardo tá conseguindo evoluir o supino dele, Cara, graças ao um Bankai. supino de gente agora. Vá, cara, tá evoluindo, tá tá ficando decente, cara. Utilize Bankai para dar uma maior aderência ao seu banco. Você não treina num CT de powerlift, tá lá num CT de uma academia normal, convencional, aquele banco escorrega. Use Bankai aí para ter uma melhor aderência e tá ajudando na evolução do supino de vocês. Vector, os melhores singlets brasileiros estão em Vector, adquirindo lá. E também Apex Nova, vocês treinarem com estilo. E falando em Apex Nova, a gente tem ainda melhor. Mais estilo que Apex Mais Nova. estilo que a Apex Nova. É, tu está utilizando Camiseta Underdog Pro. Mas acabou a pré-venda, mas ainda as vendas continuam lá. Então, se você quiser aí adquirir a camisa da Underdog Crew, você pode estar entrando em contato conosco. Final do mês, já vai estar finalizada ela. A gente separou até uma baby look só pro máquina. Tá? vou Vou entregar pra ele no... Ai, cara, uma, aquela uma camisa lá era M, cara, não era P3. uma overcropped Uma pra ti. overcrop. Não, nada a ver. Era G, só que era Kids aquela camisa lá. É que é do Venom, né? Puta que pariu. Não, é que não encontra aquela camisa lá em loja que não é aqui. Mas então era isso, pessoal. Valeu, até a próxima. Falou! Valeu!